Vamos falar sobre o bem segue nessa semana, na mão 6. Esses capítulos abrangem os anos de 52 a 23 a.C. Nós vamos aprender sobre guerras, sobre disputas políticas, sobre o ciclo do orgulho. O mais importante que nós vamos aprender é que nós devemos edificar nossa vida sobre a rocha do nosso Redentor, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. A morte de Paorã, juiz supremo, deu início a uma séria contenda política. Paorã tinha muitos filhos, e 3 deles disputaram a cadeira de juiz supremo: Paorã II, Pacumene e Paanque. Essa disputa dividiu o povo nefita em 3 partidos. Paorã II venceu pela voz do povo. Pacumene aceitou a vitória e uniu-se ao governo, porém Paanque se rebelou. Uma vez se rebelado, Paanque foi condenado à morte pela lei nefita e seus seguidores ficaram ainda mais irados. Quiscumen era um deles. Ele assassinou Paorã e seu irmão Pacumene assumiu em seu lugar. Em meio a essa disputa política, os nefitas foram atacados pelos lamanitas, que eram liderados por Coriantum. Coriantum era um descendente nefita. E aconteceu que no 41º ano do governo dos juízes, os lamanitas reuniram um inumerável exército de homens e armaram-nos com espadas e com cimitarras, e com arcos e com flechas, e com capacetes e com couraças, e com todo tipo de escudos de toda espécie. Coriantum conquistou Zaraínla, que era o coração das terras nefitas, e também assassinou Pacumene. Isso deu mais coragem a Coriantum, e ele quis conquistar também a terra de abundância. Ao saber disso, Morania enviou Lei e seu exército para combater Coriantum antes que ele chegasse à abundância. Os lamanitas foram cercados pelo norte e pelo sul. Em uma batalha sangrenta, Coriantum foi morto. Zarela foi retomada e Moroni ordenou. Moroni, filho de Moroni, do capitão Moroni, ordenou que os lamanitas partissem em paz. Após o restabelecimento da paz entre nefitas e lamanitas, Elamã, filho de Elamã, foi escolhido juiz supremo. No capítulo 3, Gadianto é citado pela primeira vez. Ele convence Quiscumen a matar também Elamã, e logo se torna líder do grupo por meio de lisonjas. Grupo que mais tarde fica conhecido como os ladrões de Gadianton, sobre o qual Mormon fala. E eis que no fim deste livro, vereis que esse mesmo Gadianton veio a ser a causa da ruína, sim, da destruição quase completa do povo de Neve. O plano de Gadianton falha, Quiscumen é morto por um servo de Elamã, mas o bando de Gadianton consegue fugir. Ainda em Elamã 3, temos o registro dos nascimentos de Nefe e Lei, filhos de Elamã. E também ouvimos falar do grande progresso que houve na igreja. E foi tanta a prosperidade da igreja e tão numerosas bênçãos derramadas sobre o povo, que até os sumos sacerdotes e mestres ficaram sobremaneira admirados. E aconteceu que a obra do Senhor prosperou, batizando-se e unindo-se à igreja de Deus muitas almas, sim, dezenas de milhares. Assim podemos ver que o Senhor é misericordioso para com todos que invocam o seu santo nome com sinceridade de coração. Aprendemos também uma doutrina muito importante. Sim, vemos, portanto, que a porta do céu está aberta a todos. Sim, a todos que vierem a crer no nome de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Sim, vemos que quem o desejar poderá aderir à palavra de Deus, que é viva e eficaz, que romperá ao meio todas as artimanhas e armadilhas e os artifícios do diabo,
e guiará o homem de Cristo por um caminho estreito e apertado, através daquele abismo eterno de miséria que foi preparado para tragar os iníquos, e depositar sua alma, sim, sua alma imortal, à mão direita de Deus no reino dos céus, para sentar-se com Abraão, Isaque e Jacó, e com todos os nossos santos pais, para não mais sair. Vemos também sobre o ciclo do orgulho. Os nefitas viviam em retidão e prosperavam. Depois vinham o orgulho e a iniquidade, que trazia destruição e sofrimento, até que voltavam novamente a se arrepender e ser humildes. Precisamos entender bem esse ciclo para que ele não aconteça em nossa vida. Com o aumento da iniquidade, Zaraínla é retomada pelos lamanitas e pelos dissidentes nefitas. Os nefitas são rechaçados e têm que ir para a abundância. Os lamanitas tomam muitas cidades. Maurania recupera metade delas. Há muita morte e perda entre os nefitas devido ao orgulho deles. Moronia, Lei e Nefe pregam ao povo. Uma parte deles se arrepende, mas de modo geral, eles haviam se tornado fracos e iníquos. Em Lamã 5, Nefe e Lei pregam a um povo iníquo. Eles falam sobre seus antepassados e sobre o que aprenderam com seu pai, Elamã. É importante destacar que Nefe era o juiz supremo naquela época. Seu pai Elamã já havia morrido. E como seu bisavô Alma, ele renunciou para pregar ao povo, deixando Cesorã no seu lugar. Ele sabia que a pregação da palavra, somente isso, poderia levar o povo ao arrependimento e melhorar a situação desse povo. Elamã 5,12 é o centro, é o principal versículo do nosso estudo dessa semana. E agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro, e se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Por conseguinte, falaram de tal maneira que encheram os lamanitas de assombro, convencendo-os de tal forma que 8.000 lamanitas dos que se achavam na terra de Zaraenla e mediações receberam o batismo para o arrependimento e convenceram-se da iniquidade das tradições de seus pais. Nefe e Lei pregaram em Zaraenla e em muitas cidades. Mas na terra de Nefe, eles foram capturados e presos, na mesma prisão que Amon e seus irmãos tinham sido presos no passado. Quando quiseram matá-los, um grande milagre ocorreu, seguido de outras manifestações miraculosas. E aconteceu que Nefe e Lei foram envoltos como que por fogo, de modo que não se atreviam a deitar-lhes as mãos, com medo de ser queimados. Não obstante, Nefe e Lei não se queimavam, e achavam-se como se estivessem no meio do fogo e não se queimavam. Aconteceu que Nefe e Lei começaram a falar, dizendo: Não temais, pois eis que foi Deus quem vos manifestou esta maravilha, mostrando-vos assim que não podeis deitar-nos as mãos para matar-nos. A terra tremeu, as paredes estremeceram. Os que estavam lá foram cobertos por uma nuvem de escuridão e tiveram medo. Ouviram 3 vezes uma voz que dizia: Arrependei-vos, arrependei-vos. Uma voz suave, mas que fazia a terra tremer e sacudia as paredes. Aminadab presenciou algo. Ele se voltou e escreviu, através da nuvem de escuridão, os semblantes de Nefe e Lei, e eis que brilhavam intensamente como semblantes de anjos, e viu que eles erguiam os olhos para o céu e pareciam estar falando ou elevando a voz a algum ser que contemplavam. Ele gritou para que todos olhassem e explicou que eles conversavam com os anjos, e disse: Deveis arrepender-vos e clamar a vós até que tenhais fé em Cristo
sobre quem vos ensinaram Alma, Amoleque e Zezrom. E quando fizerdes isso, a nuvem de escuridão que vos cobre será removida. Eles ouviram novamente a voz que dizia: Paz, paz seja convosco em virtude de vossa fé em meu bem amado, que era desde a fundação do mundo. E então, quando ouviram isto, levantaram os olhos, procurando descobrir de onde vinha a voz, e eis que viram os céus abertos, e anjos desceram dos céus e ministraram entre eles. E cerca de 300 almas viram e ouviram essas coisas. E foi-lhes ordenado que se fossem e não se maravilhassem nem duvidassem. E aconteceu que saíram, pregando e anunciando por todas as regiões circunvizinhas todas as coisas que tinham ouvido e visto, fazendo com que a maior parte dos lamanitas se convencesse delas em virtude da grandeza das evidências que haviam recebido. E todos os que se convenceram abandonaram suas armas de guerra, bem como seu ódio e as tradições de seus pais. E aconteceu que devolveram aos nefitas as terras de sua herança. Amã 6 marca a conversão dos lamanitas. A maioria deles agora era justa. Os nefitas haviam se tornado insensíveis e iníquos. Enquanto os lamanitas se opuseram ao bando de Gadianton, os nefitas os apoiavam. O bando é responsável pela morte de mais um juiz supremo, Cesorão. Com a instituição das combinações secretas induzidas por Satanás, os nefitas começavam a amadurecer para a destruição eterna.